Por que a invenção da fotografia foi fundamental para o surgimento da corrente artística de Picasso? E existe algum aspecto que aproxima a pintura de Picasso da fotografia? Foi fundamental porque na história da arte você tinha uma corrente muito forte que vinha desde a antiguidade, dizia que a ideia da arte, a função fundamental da arte era imitar a realidade. Mas aí surgiu a fotografia e aí os artistas estavam liberados dessa função de tentar imitar a realidade. Isso deu uma liberdade maior para esses caras que, a partir do final do século XIX, começo do século XX, podiam liberar sua subjetividade na sua própria arte. Aí não precisava mais imitar nada, né? A criação ficava livre a partir daí. É lógico que a fotografia passou também a ser arte, não só imitação. E o Picasso brincou muito com isso junto com outros surrealistas na hora de tentar usar a fotografia não como uma coisa objetiva, mas como uma parte subjetiva da sua expressão artística. Como você acha que o Picasso influencia a arte contemporânea? O Picasso ele tá num momento histórico muito importante, né? Então, ele não é o único grande influenciador da arte do século XX, mas então ele é o herdeiro de grandes transformações, como por exemplo do impressionismo, e essa ideia de que a expressão do artista é tão importante quanto o que ele está representando. Mas eu acho que a ideia de que a subjetividade entra na arte de uma maneira muito importante, isso é muito difícil não associar o Picasso a essa perspectiva. É claro que quando a gente vai para os fundamentos do cubismo, aquelas coisas mais fundamentais, eu acho que se você perguntasse para o Picasso se ele estava representando a realidade, ele diria sim, e muito mais que a própria fotografia. Eu mostro o que é a objetividade de verdade a partir das muitas perspectivas do cubismo. Durante a formação artística de Picasso, a sociedade passou por diversas mudanças, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Você acredita que alguma corrente filosófica específica possa ter influenciado a pintura de Picasso ou moldado ele como um artista? A Primeira Guerra Mundial é um marco muito importante para tudo, né? Tanto para a arte, quanto para a filosofia, quanto para a ciência, quanto para a cultura. Então, tem um racha ali, antes e depois. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Picasso já estava trabalhando e já estava produzindo, e boa parte das coisas mais revolucionárias dele estavam lá. Claro que a filosofia estava andando mais ou menos no mesmo passo, né? Então, a ideia de que a verdade talvez não seja acessível e que talvez nós tenhamos um papel muito grande na hora de dizer que é a verdade, isso certamente o Picasso ouviu isso da filosofia da sua época. O que vem depois da Primeira Guerra Mundial, aí já é outra coisa, né? E aí eu acho que o modo como a filosofia que se produziu depois, junto com o Picasso, também estava andando passo a passo, né? Entender quais foram as grandes transformações que o mundo sofreu, o que a gente faz com o conceito de humanidade depois que a crueldade da humanidade se mostrou tão fortemente durante as guerras e como isso se manifesta conceitualmente na filosofia, imageticamente na pintura. Isso tudo está andando lado a lado, né? Então, eu não acho que tem uma influência da filosofia sobre o Picasso, mas eles estão dentro do mesmo momento histórico, eles estão produzindo, tentando dar respostas que são semelhantes.